Pequenos poemas em prosa, de Charles Baudelaire. Terceiro poema, O Confiteor do Artista. Segundo vídeo. Então, estamos explorando alguns elementos mais ou menos atômicos desse poema para tentar lançar alguma luz sobre tudo isso. Eu creio que no vídeo anterior eu trabalhei o primeiro e o segundo parágrafo. Vamos dar uma olhadinha no terceiro. Todo vez esses pensamentos, quer saiam de mim ou se lance das coisas, se tornam rapidamente muito intensos. Lembre-se sempre que o pensamento que ele está falando não são raciocínios, ok? A gente está acostumado a pensar essa voz na nossa cabeça. Essa voz na nossa cabeça a gente pensa que é tudo o que a atividade mental pode fazer, mas a gente esquece que nós podemos ter imagens na nossa cabeça, e essa é a nossa imaginação, né? E não precisa ficar todo o tempo pensando com silogismos, né? Todo homem é mortal, Sócrates é mortal, Sócrates é um homem, logo Sócrates é mortal. Não precisa pensar com deduções e argúcias. Você pode ter esse pensamento pictório, né, por imagem, e o pensamento musical, né? Há um determinado ritmo ali acontecendo, e você não sabe conclusões em relação a esse ritmo, então dá para pensar desse jeito, né? Lembre-se, se você escuta uma música clássica sem palavra nenhuma, tem como você entendê-la, ou seja, tem uma atividade mental ali a entender a música, sem colocar em palavras. Quando você coloca em palavras, você vai ver que você vai ter um trabalhão enorme, né? Então é sobre esses primeiros pensamentos que ele está falando. Todavia, esses pensamentos que saíam de mim, quer saiam de mim, quer se lance das coisas, então ele ainda não sabe se os pensamentos saem dele em direção às coisas ou saem das coisas em direção a ele. Lembre-se que as coisas aqui, nesse momento específico da vida dele, é o infinito, né? Mas parece que ele está abrangendo essa percepção e pensando sobre outras coisas também. E é claro, esse próprio poema não são esses pensamentos, correto? Ele agora sim ele está raciocinando, falando sobre a experiência que ele teve. O poema em si não é um pensamento pictório ou musical. Se tornam rapidamente muito intensos. A energia na volúpia cria um mal-estar e um sofrimento positivo. Cuidado aqui, positivo, não positivo no sentido bom, um mal-estar bom, positivo, né? Positivo no sentido fundado em fatos, um verdadeiro. Né? Vamos ver os ganhos positivos até agora. Você acha que você está indo muito bem, mas vamos ver os ganhos positivos. Eu vou lá, faço uma prova, ou vejo quanto dinheiro você ganhou, sei lá. Então é um sofrimento positivo, é um sofrimento real, nesse sentido mais restrito de real. E aí ele explica qual que é esse sentimento positivo agora. Meus nervos, demasiados contraídos, fornecem apenas vibrações estridentes e dolorosas. E aí, quando ele vê que ele está sentindo toda essa dor, ele vai para o quarto parágrafo. E agora a profundeza do céu me consterna, sua limpidez me exaspera. A insensibilidade do mar. Perceba, peraí, insensibilidade do mar. Mas o que ele esperaria? Que o mar seria sensível? Essa é a pergunta que a gente faria. Ué, mas não é normal que o mar seja insensível? Não é normal que o mar não se importe? Vamos guardar essa pergunta. Acho que vamos guardar essa pergunta, eu já volto. E vamos pensar também outra coisa que revolta ele, né? Que machuca. É a imutabilidade do espetáculo, a imutabilidade do que ele está vendo.
E aí, novamente, ué, a gente pergunta, ué, só as coisas não vão mudar, que bom, sei lá, o mundo não vai acabar, o horizonte não vai explodir, o mar vai estar ali, e por que que essa imutabilidade te revolta? E o que que isso tem a ver com a insensibilidade do mar, né? E o que isso tem a ver com esses pensamentos que você não sabe se são teus ou são das coisas? E aí ele continua. Deve-se eternamente sofrer ou do belo eternamente fugir? Então, das duas, uma. Ou eu vou querer experienciar o belo, e aí eu sofro, machuca, dói. Ou eu quero que pare de doer, então eu fujo do belo, e aí eu consigo me proteger. E aí ele fala contra a natureza. A natureza não entrou até agora, mas a gente tem que inferir que a natureza é todo esse espetáculo, correto? Porque ele introduz a palavra natureza como se fosse a continuação desse raciocínio. Então é a continuação desse raciocínio. Ele fala natureza, feiticeira impiedosa. O belo é impiedoso, o infinito é impiedoso. Esse espetáculo que está em volta dele é impiedoso. A beleza é impiedosa. A natureza é impiedosa. E aí ele chama a natureza rival sempre vitoriosa. Deixa-me. Cessa de atiçar os meus desejos e meu orgulho. Como que a natureza atiça o orgulho dele? Essa seria a próxima pergunta, né? E aí ele conclui. O estudo do belo é um duelo no qual o artista grita de pavor antes de ser vencido. Vamos ainda tentando lançar um pouquinho de luz em relação a esse sentimento mal. Vamos pôr a seguinte hipótese. Quem pensa são as coisas. E as coisas, o infinito, o belo, a natureza, são muito mais fortes que o poeta. São muito mais abrangentes que o poeta. O poeta, para o seu grande desespero, ao contrário do iluminismo, ao contrário do humanismo, o poeta não é o centro do universo. O mar existe lá, quer o poeta queira ou não. O mar dá a mínima para o que o poeta está sentindo. A natureza dá a mínima para o que o poeta está sentindo, né? E o poeta pode fazer tudo o que ele quiser. O espetáculo vai ser imutável. Ok? Quando ele olha para a natureza e amaldiçoa a natureza e fala: pare de atiçar o meu orgulho, né? Na verdade é ele que está se pondo contra a natureza. A natureza está atiçando o seu orgulho, a natureza, porque ele não quer se entregar ao espetáculo. Porque se ele se entregar ao espetáculo, ele vai ser insignificante demais. E ele vai perceber que em toda essa sinfonia, em toda essa obra pictória maravilhosa, ele pode no máximo ser espectador. Ele pode no máximo ser uma partezinha ali, mas mais ou menos ínfima, né? Ainda vamos supor que o poeta se entregue ao espetáculo e que ele assuma a sua existência como pequena, e que ele, em vez de bater de frente com a natureza, em vez de bater de frente com o belo, em vez de bater de frente com o espetáculo, ele se curve ao espetáculo e fale: sim, o espetáculo é tudo, a beleza é tudo, eu sou um mero espectador disso, eu sou um mero privilegiado de estar aqui. Eu não sei o que você acha, mas a impressão que eu tenho é que ele não sentiria tanto desprezo assim pela natureza, ele não sentiria tanto desespero, ele não sentiria
tanta dor. Perceba, vamos voltar lá no primeiro parágrafo, essa melancolia que ele sente. Melancolia, lembre-se, é que você se deixar, né? Pode ser a melancolia da indiferença, e é isso que ele está anotando, porque ele tem que ter o controle da coisa. Não posso ser indiferente, eu tenho que fazer alguma coisa com o belo, com o infinito, né? Então eu tenho que ter o controle. Então ele percebe a falta de controle como melancolia, e logo como apatia, e aí ele se impressiona. Como é que pode eu sentir essa melancolia profunda, mas ao mesmo tempo sentir essa intensidade dessa experiência? Como é que é possível? Essas duas coisas não se encaixam? Talvez porque ele está interpretando errado essa melancolia. Na verdade, o que ele está sentindo ali é um sentimento de pequenez. E perceba, se por um lado a melancolia, que é a falta de controle, que é você deixar estar, ela pode ser indiferença. Se você está, digamos assim, abrindo mão do controle em uma mãe segura, e essa natureza, por exemplo, a beleza é a mãe segura, então já não é mais melancolia e indiferença, é simplesmente confiança. E o sentimento que você vê como essa tristeza indiferente, uma tristeza que faz indiferença, na verdade é uma confiança extrema e um conforto de filho, né? Mas sim, ele vai ter que abrir a mão ao controle. Mas sim, ele vai ter que saber que ele não é o centro do universo. Mas sim, ele vai ter que saber que as coisas não concorrem para ele, como um poeta romântico que olha em volta e acha que todas as coisas estão ali para representar os sentimentos dele. Ele vai reconhecer sua pequenez, né? Bom, eu vou ler mais uma vez. Eu acho que eu comentei tudo que eu tinha que comentar, né? Talvez eu pare novamente durante a outra leitura para lembrar de algumas coisas. Como são penetrantes as tardes de outono, ele está contemplando. Penetrantes até doer, pois existem certas sensações deliciosas cuja melancolia, essa falta de controle que ele tem, não exclui a intensidade. E não há ponta mais afiada que a do infinito. A ponta que fere o seu orgulho. A ponta que fere a sua dignidade de homem, né? Grande deleite em afogar seu olhar na imensidão do céu e do mar. Solidão, silêncio, incomparável castidade do azul. Um veleiro que estremece no horizonte. Então até que ele estava perdido na experiência, o veleiro faz ele lembrar dele mesmo. Aqui começa o problema. Um veleiro que estremece no horizonte e que por sua pequenez e seu isolamento imita minha irremediável existência, monótona melodia da ondulação. Todas essas coisas pensam por mim ou eu penso por elas, pois na imensidão do devaneio o eu rapidamente se perde. Rapidamente eu esqueço quem eu sou, rapidamente eu estou perdido no belo. Elas, as coisas belas, pensam, ou melhor, pensam, mas musicalmente e pitorescamente, sem argúcias, sem silogismos, sem deduções. Todavia, esses pensamentos, quer saiam de mim ou se lance das coisas, se tornam rapidamente muito intensos. A energia na volúpia cria um mal-estar e um sofrimento positivo. Meus nervos demasiado contraídos fornecem apenas vibrações estridentes e dolorosas. E agora, aqui ele cansa já, né? E agora, a profundeza do céu me consterna, sua limpidez me exaspera. A insensibilidade do mar, a imutabilidade do espetáculo me revoltam. Deve-se eternamente sofrer ou do belo eternamente fugir? Natureza, feiticeira impiedosa, rival sempre vitoriosa, deixa-me. Cessa de atiçar os meus desejos e meu orgulho. O estudo do belo é um duelo, no qual o artista grita de pavor antes de ser vencido. Porque se ele quer encontrar beleza, ele vai ter que abrir mão dele mesmo. Ou seja, ele vai ter que ser vencido. E é claro que isso o apavora. O apavora
abrir mão de ele mesmo. Mas novamente, ou ele perde não achando o belo, ou ele perde a si mesmo se entregando ao belo.